Hoje vamos explorar um dos mistérios mais profundos e fascinantes da história religiosa, a Bíblia Ortodoxa Etíope. Diferente da versão ocidental mais conhecida, composta por 66 livros, esta versão singular contém nada menos que 88 livros, abrigando textos que foram banidos e ocultos ao longo dos séculos. Ao mergulharmos neste universo, descobrimos um tesouro de sabedoria antiga e enigmas que permanecem tão intrigantes quanto a época em que foram escritos. A importância desses textos vai além de suas narrativas místicas. Eles nos oferecem revelações profundas sobre anjos caídos e nefilins, seres que, segundo a tradição, caminharam entre nós e alteraram o curso da história humana com seu conhecimento proibido. Essas escrituras também trazem profecias sobre o fim do mundo, que podem ressoar com as inquietações e eventos dos tempos modernos. O que esses textos nos dizem sobre o nosso futuro? Quais segredos eles guardam sobre as forças invisíveis que moldam nosso destino? Neste vídeo, vamos embarcar em uma jornada para desvendar os segredos da Bíblia Ortodoxa Etíope, explorar as histórias de anjos e gigantes e ponderar sobre as profecias antigas que ainda ecoam nos dias de hoje. Prepare-se para uma aventura intelectual que desafia as convenções e nos convida a questionar o que sabemos sobre o sagrado e o profano. Se você está pronto para explorar esses mistérios, continue conosco enquanto desvendamos o desconhecido. A Bíblia Ortodoxa Etíope é uma janela para um mundo espiritual vasto e multifacetado, que se diferencia significativamente das versões mais amplamente reconhecidas no Ocidente. Enquanto a maioria das tradições cristãs adotou um cânone de 66 livros, a Bíblia Etíope se destaca com seus 88 livros, incorporando uma série de textos que foram deliberadamente excluídos do cânone ocidental. Essa diferenciação não é apenas uma questão de quantidade, mas reflete profundas divergências na forma como o sagrado foi interpretado e preservado ao longo dos séculos. Os textos adicionais presentes na Bíblia Ortodoxa Etíope são frequentemente vistos como perigosos e místicos, uma percepção que remonta aos primeiros líderes cristãos. Durante os concílios e debates teológicos que moldaram o cristianismo primitivo, muitos desses escritos foram considerados subversivos, contendo ideias e narrativas que desafiavam as doutrinas emergentes. Eles falavam de seres celestiais caídos, de conhecimentos proibidos passados à humanidade, e de visões do cosmos que iam além dos limites da compreensão ortodoxa. Ao serem banidos, esses textos foram confinados às margens do pensamento religioso tradicional, mas na Etiópia, eles encontraram um lar seguro que lhes permitiu sobreviver e prosperar. A conexão da Etiópia com a Bíblia é profunda e antiga, remontando à época bíblica da rainha de Sabá, cuja visita ao rei Salomão é narrada em 1º livro de Reis 10, 1 a 13. Esta história não apenas sublinha a importância da Etiópia nos relatos bíblicos, mas também cimenta seu papel como um guardião de tradições que são tão antigas quanto a própria fé. A Bíblia Etíope, portanto, não é apenas um documento religioso. É um testemunho da rica herança espiritual do país e de sua determinação em preservar uma visão do cristianismo que é ao mesmo tempo única e universal. Ao explorarmos a Bíblia Ortodoxa Etíope, somos convidados a reconsiderar o que significa o sagrado. Ela nos desafia a olhar além das fronteiras do que é familiar e abraçar a complexidade e a profundidade de uma tradição que oferece novas perspectivas sobre a fé, a história e o mistério do divino. É um convite a redescobrir as origens do cristianismo através de uma lente que valoriza tanto a diversidade quanto a unidade na busca eterna pelo entendimento espiritual. O livro de Enoque é um dos textos mais intrigantes e controversos incluídos na Bíblia Ortodoxa Etíope, oferecendo uma narrativa que mergulha fundo nos mistérios celestiais e nas interações entre o divino e o humano. Este livro fornece uma descrição detalhada dos anjos caídos, conhecidos como os Vatirs, que são apresentados como figuras centrais em uma saga de transgressão e consequências cósmicas. Os Vatirs, originalmente enviados à Terra para observar a humanidade, acabaram sucumbindo à tentação e violaram as leis divinas ao se envolverem com mortais. Este ato de rebeldia resultou na criação dos Nefilins, gigantes que, segundo o texto, trouxeram desordem e destruição ao mundo. Os Nefilins são descritos como seres poderosos e temíveis,
cuja existência simboliza a ruptura da ordem natural e o início de uma era de corrupção e caos. A presença desses gigantes na Terra é retratada como uma ameaça direta à harmonia estabelecida por Deus, gerando um conflito que ecoa nas narrativas apocalípticas do texto. A corrupção não se limitou apenas à hibridização da espécie, mas se estendeu ao compartilhamento de conhecimentos proibidos com a humanidade. Os anjos caídos ensinaram aos humanos segredos que deveriam permanecer ocultos: a metalurgia e a fabricação de armas, a astrologia e os mistérios dos céus, além de encantamentos e artes mágicas. Este influxo de saber foi visto como uma violação da ordem divina, proporcionando à humanidade ferramentas de poder que não estavam preparadas para manejar. Em vez de promover o progresso, esse conhecimento proibido catalisou a decadência moral e espiritual, trazendo guerras, violência e desintegração social. A narrativa do livro de Enoque é uma poderosa alegoria sobre os perigos do conhecimento sem sabedoria e da ambição desmedida. Ao revelar os efeitos devastadores da corrupção angelical e humana, o texto oferece uma reflexão atemporal sobre a necessidade de equilíbrio entre o desejo de crescimento e o respeito pelos limites sagrados. Ele nos alerta para as consequências de ultrapassar fronteiras que foram estabelecidas para proteger a ordem cósmica, e nos convida a ponderar sobre a responsabilidade que vem com o poder e o conhecimento. Além disso, o livro de Enoque apresenta visões de julgamentos divinos e de uma purificação drástica através de eventos apocalípticos, onde a justiça de Deus é restaurada e os anjos caídos recebem sua punição. Estas visões não são meramente narrativas de destruição, mas sim promessas de renovação e esperança, onde a restauração da ordem divina é alcançada através do arrependimento e da reavaliação dos caminhos humanos. Continuando nossa exploração dos textos banidos contidos na Bíblia Ortodoxa Etíope, encontramos o Livro dos Jubileus, um texto que se destaca por sua ênfase na importância das leis judaicas e na estruturação de um calendário solar. Este livro não é apenas uma obra histórica, mas também um guia espiritual que busca reafirmar a ordem divina estabelecida desde a criação. Ao reinterpretar histórias do Gênesis e do Êxodo, o Livro dos Jubileus oferece uma perspectiva única sobre a cronologia sagrada, organizando eventos em ciclos de jubileus, cada um abrangendo 49 anos. A insistência no uso de um calendário solar, em contraste com o tradicional calendário lunar, é mais do que uma questão de marcação do tempo. É uma declaração teológica sobre a harmonia e a precisão do universo criado por Deus. O calendário solar é apresentado como um reflexo da perfeição divina, onde cada dia, mês e ano desempenham um papel específico na manutenção da ordem cósmica. Este sistema é intrinsecamente ligado à observância das leis judaicas, que são vistas como parte essencial do pacto entre Deus e a humanidade. O Livro do Jubileu sublinha a ideia de que seguir essas leis é fundamental para viver em sintonia com a vontade divina, garantindo a prosperidade e a proteção do povo escolhido. Por outro lado, os livros dos Macabeus nos transportam para um período de intensa luta e resistência heroica. Eles narram os esforços dos judeus para preservar sua fé e identidade cultural em face da opressão helenística. Este é um relato vibrante de coragem e determinação, onde a fé desempenha um papel central na resistência contra a assimilação forçada e a destruição das tradições ancestrais. A história dos Macabeus é repleta de episódios de bravura e sacrifício, onde líderes como Judas Macabeu se destacam como figuras inspiradoras que personificam a luta pela liberdade religiosa. Os livros dos Macabeus também são ricos em descrições de intervenção divina, onde milagres e sinais do céu são interpretados como manifestações do apoio de Deus. Esses eventos sobrenaturais são vistos como confirmações do favor divino e da justiça da causa dos Macabeus, fortalecendo a moral e a determinação do povo para continuar sua luta. A narrativa não apenas celebra a resistência física, mas também a espiritual, enfatizando a importância da fé como um escudo contra a opressão e a adversidade. Ambos os textos, o Livro dos Jubileus e os Livros dos Macabeus, oferecem lições valiosas e atemporais. Eles nos lembram da importância de manter uma conexão viva com as tradições espirituais e culturais, mesmo quando confrontados com forças que buscam minar essas fundações. Ao preservar essas histórias na Bíblia Ortodoxa Etíope,
A tradição etíope não só garante a continuidade de uma herança rica e diversificada, mas também oferece ao mundo moderno uma perspectiva sobre a resistência, a ordem divina e a fidelidade às próprias crenças. Esses textos banidos, com suas narrativas de ordem e resistência, continuam a inspirar e a educar, conectando o passado com o presente em uma tapeçaria de fé e perseverança. A exclusão de certos textos do cânone bíblico ocidental foi um processo influenciado por uma combinação de fatores teológicos, políticos e culturais. Na Bíblia Ortodoxa Etíope, no entanto, esses textos banidos encontraram um refúgio, preservando conteúdos que foram considerados místicos e especulativos, e que, por isso, foram vistos como perigosos pelos líderes cristãos primitivos. Um dos principais motivos para a exclusão desses textos foi seu conteúdo altamente místico. Obras como o Livro de Enoque e o Livro dos Jubileus exploram temas de anjos, demônios e realidades cósmicas que iam além dos ensinamentos tradicionais da Igreja nascente. Esses escritos apresentavam visões do universo que desafiavam as explicações ortodoxas e ofereciam interpretações espirituais que podiam ser vistas como perturbadoras ou heréticas. O misticismo inerente a esses textos levantava questões sobre o desconhecido e o sobrenatural que estavam em desacordo com o desejo da Igreja de estabelecer uma doutrina clara e controlada. Além disso, muitos desses textos mantinham uma proximidade significativa com tradições judaicas. Durante o desenvolvimento do cristianismo, era crucial para os líderes da Igreja estabelecer uma identidade separada e distinta do judaísmo, a fim de atrair convertidos do mundo gentil. Textos que reforçavam ou celebravam práticas e leis judaicas eram vistos como ameaças potenciais à nova identidade cristã. A necessidade de definir o cristianismo como uma fé única e independente levou à rejeição de qualquer escrita que pudesse obscurecer essa nova identidade ou ligar demasiadamente o cristianismo às suas raízes judaicas. O desafio à ortodoxia cristã também desempenhou um papel significativo na exclusão de certos textos. À medida que o cristianismo se expandia, havia um movimento crescente para unificar as doutrinas e práticas da Igreja. Textos que ofereciam interpretações alternativas ou que questionavam as narrativas oficiais eram percebidos como ameaças à unidade doutrinária. A inclusão de tais textos no cânone poderia ter fomentado divisões e alimentado seitas divergentes, complicando ainda mais o esforço de estabelecer uma fé coesa e universal. Dessa forma, a exclusão desses textos pode ser vista como parte de um esforço maior para consolidar o poder e a autoridade da Igreja primitiva, garantindo que apenas as escrituras que apoiavam a visão ortodoxa e a estrutura hierárquica da Igreja fossem aceitas. No entanto, na Bíblia Ortodoxa Etíope, esses textos banidos continuam a viver, oferecendo uma visão alternativa e rica da espiritualidade, que celebra a diversidade de pensamentos e experiências dentro do cristianismo. A preservação desses escritos na tradição etíope não apenas enriquece a compreensão dos ensinamentos bíblicos, mas também desafia a narrativa predominante da exclusão, convidando-nos a reexaminar o que consideramos sagrado e a valorizar a pluralidade de vozes que compõem o legado espiritual da humanidade. A Etiópia desempenhou um papel crucial na preservação de textos bíblicos que foram excluídos do cânone ocidental, e sua história única e resiliência cultural contribuíram significativamente para essa preservação. Um dos primeiros países a adotar o cristianismo, a Etiópia recebeu a fé cristã ainda no século IV, quando o rei Ezana do reino de Axum declarou o cristianismo como a religião oficial. Essa adoção precoce permitiu que o cristianismo etíope se desenvolvesse de maneira relativamente independente, moldando uma tradição rica e diversificada que se entrelaça profundamente com a identidade cultural do país. A resistência da Etiópia ao colonialismo europeu é um dos capítulos mais notáveis de sua história. Ao contrário de muitos outros países africanos, a Etiópia nunca foi colonizada, com exceção de uma breve ocupação italiana no século XX. Essa resistência política e militar também se refletiu na esfera espiritual, onde a Igreja Ortodoxa Etíope se manteve firme em suas tradições e práticas, sem ceder às pressões externas para se conformar aos modelos europeus de cristianismo. Essa autonomia permitiu que a Igreja preservasse uma versão mais abrangente das Escrituras, incluindo os textos banidos que foram excluídos em outros contextos cristãos. A Bíblia Ortodoxa Etíope,
com seus 88 livros, tornou-se um poderoso símbolo de resistência espiritual e independência cultural. Ao manter esses textos como parte de seu cânone sagrado, a Etiópia não apenas preserva uma tradição teológica única, mas também afirma sua soberania cultural. A inclusão dos livros apócrifos e outros escritos rejeitados pelo cristianismo ocidental reflete uma abordagem mais inclusiva e diversificada da fé, onde diferentes vozes e perspectivas são valorizadas e mantidas vivas. Este ato de preservação é, em si, uma forma de resistência, uma declaração de que a identidade espiritual e cultural da Etiópia não será reescrita ou apagada por influências externas. Além disso, a Bíblia etíope serve como um testemunho da rica tapeçaria histórica e cultural do país, onde o sagrado e o secular estão profundamente interligados. A presença contínua desses textos na prática religiosa e na vida cotidiana dos etíopes emana uma mensagem poderosa sobre a importância da memória coletiva e da continuidade das tradições ancestrais. Através da preservação destes escritos, a Etiópia oferece ao mundo uma perspectiva alternativa do cristianismo, uma que celebra a diversidade e a profundidade das experiências humanas e espirituais. Em um mundo onde as tradições muitas vezes enfrentam o risco de homogeneização, o papel da Etiópia na preservação desses textos é um lembrete vibrante da riqueza que reside na pluralidade de pensamentos e práticas. A Bíblia Ortodoxa Etíope não é apenas uma coleção de textos religiosos. É um legado vivo que encapsula a resiliência cultural e a profundidade espiritual de um povo que escolheu abraçar e conservar sua herança, independentemente das pressões externas. Os textos banidos da Bíblia Ortodoxa Etíope, com suas descrições vívidas de batalhas cósmicas e hierarquias angelicais, oferecem não apenas uma visão do passado espiritual, mas também ressoam profundamente no contexto moderno. Estas escrituras, embora antigas, contém temas e simbolismos que continuam a capturar a imaginação e a curiosidade do mundo contemporâneo, influenciando a forma como muitos interpretam e entendem as forças invisíveis que acreditam moldar nossa realidade. As descrições de batalhas cósmicas presentes em obras como o Livro de Enoque proporcionam um rico quadro de conflitos entre forças do bem e do mal, polaridades que são universais e atemporais. Na era moderna, essas narrativas podem ser vistas como metáforas para as lutas internas e externas que a humanidade enfrenta. As batalhas entre anjos e demônios, luz e escuridão, refletem as contínuas disputas por justiça, moralidade e equilíbrio em um mundo frequentemente tumultuado. À medida que a sociedade contemporânea se depara com desafios éticos e crises globais, essas histórias de batalhas celestiais nos convidam a refletir sobre a natureza do conflito e a importância de escolher o lado do bem em nossas próprias vidas. Além disso, as hierarquias angelicais detalhadas nesses textos evocam uma ordem invisível, sugerindo que o cosmos é governado por leis e estruturas que vão além da compreensão humana. Em um tempo em que a ciência e a espiritualidade frequentemente se cruzam, essas ideias encorajam um diálogo contínuo sobre a interconexão entre o material e o imaterial, o tangível e o transcendente. Elas nos desafiam a considerar nosso lugar no universo e a reconhecer que, por mais que possamos compreender, sempre há mais mistérios a serem explorados e entendidos. As profecias sobre o fim dos tempos, que permeiam muitos dos textos banidos, também despertam um interesse renovado hoje. Em um mundo confrontado por mudanças climáticas, pandemias e tensões geopolíticas, essas profecias são frequentemente revisadas e reinterpretadas à luz de eventos atuais. Elas oferecem tanto advertências sombrias quanto esperança, lembrando-nos da fragilidade da existência humana e da necessidade de viver de maneira consciente e responsável. Para muitos, essas profecias são vistas não como previsões literais do apocalipse iminente, mas como convites para a transformação pessoal e coletiva. Elas nos impelam a reavaliar nossas prioridades, a buscar a paz e a harmonia, e a construir um futuro que respeite tanto a Terra quanto os princípios éticos que essas escrituras antigas promovem. Assim, os textos banidos da Bíblia Ortodoxa Etíope não apenas preservam a riqueza cultural e espiritual de uma tradição antiga, mas também oferecem insights valiosos e pertinentes para o mundo moderno. Eles nos convidam a explorar a profundidade das tradições religiosas, a
a abraçar a diversidade de pensamento e a buscar continuamente a verdade e a sabedoria em meio ao caos e à incerteza. Nesse sentido, esses textos continuam a iluminar o caminho para aqueles que buscam entender melhor as forças que moldam nossa realidade e a encontrar significado em um mundo em constante mudança. Os textos banidos da Bíblia Ortodoxa Etíope, com sua riqueza de narrativas e ensinamentos, levantam questões profundas e duradouras sobre a observância das leis divinas e a possível necessidade de um retorno às práticas antigas. Em um mundo que está constantemente evoluindo e enfrentando novos desafios éticos e morais, essas escrituras oferecem uma perspectiva que pode parecer tanto antiquada quanto surpreendentemente relevante para os dilemas contemporâneos. As leis divinas, conforme detalhadas em textos como o Livro dos Jubileus, são apresentadas não apenas como regras a serem seguidas, mas como um caminho para a harmonia e a ordem no universo. Elas refletem um entendimento ancestral de que a vida em alinhamento com as leis sagradas promove equilíbrio, justiça e paz. No contexto moderno, onde as normas éticas e morais estão frequentemente em fluxo e debate, a ideia de retornar a práticas antigas pode ser vista como uma âncora que oferece estabilidade em tempos de incerteza. Esses textos nos desafiam a reconsiderar o valor das tradições e ensinamentos que foram passados através das gerações. Em uma era de progresso tecnológico e mudança rápida, há uma tendência de descartar o antigo em favor do novo. No entanto, as histórias e ensinamentos preservados na Bíblia Ortodoxa Etíope nos lembram que a sabedoria no passado que pode iluminar o caminho à frente. Ao refletir sobre a observância das leis divinas, somos convidados a reavaliar nossas vidas e as estruturas sociais que construímos, ponderando se elas realmente refletem os valores que desejamos preservar e promover. A possível necessidade de retornar a práticas antigas pode não significar um retorno literal às práticas passadas, mas sim uma reintegração dos princípios fundamentais que essas práticas representam. Isso implica uma revalorização da comunidade, do respeito pela natureza e de uma vida vivida com propósito e intenção. Em vez de ver a modernidade e a tradição como forças opostas, esses textos nos encorajam a encontrar um caminho que harmonize ambos, adotando os avanços do presente enquanto honramos a sabedoria do passado. Além disso, em um mundo enfrentando crises ambientais, sociais e espirituais, a ideia de retornar a práticas antigas pode ser vista como parte de um movimento mais amplo de busca por sustentabilidade e equilíbrio. As leis divinas, conforme interpretadas nesses textos, frequentemente promovem uma visão do mundo onde todas as partes da criação são interdependentes e merecem respeito e cuidado. Ao nos voltarmos para essas ideias, podemos encontrar inspiração para abordar os desafios modernos de maneira que respeite tanto o planeta quanto as futuras gerações. Assim, as revelações contidas nos textos banidos da Bíblia Ortodoxa Etíope oferecem não apenas uma janela para o passado, mas também uma lanterna para o futuro. Elas nos convidam a considerar como podemos viver de maneira mais alinhada com os princípios que sustentam a vida e a justiça, e a refletir sobre como a sabedoria ancestral pode informar e enriquecer nosso caminho em direção a um mundo mais harmonioso e justo. Em última análise, essas escrituras nos encorajam a buscar um entendimento mais profundo do que significa viver em sintonia com as leis divinas em uma era de constante transformação. Ao concluirmos nossa jornada através dos textos ocultos da Bíblia Ortodoxa Etíope, somos convidados a refletir sobre as lições profundas e atemporais que essas escrituras oferecem para o presente e o futuro. Em um mundo em constante evolução, onde a busca por significado e compreensão é mais relevante do que nunca, esses textos nos proporcionam uma perspectiva rica e multifacetada sobre a espiritualidade, a ética e a condição humana. As histórias e ensinamentos contidos nesses textos não são meramente relíquias de um passado distante, mas sim fontes vivas de sabedoria que podem iluminar nosso caminho à frente. Eles nos desafiam a reavaliar nossas vidas, a considerar a importância das leis divinas e a reconhecer a interconexão entre o sagrado e o mundano. Ao explorar narrativas de anjos caídos, batalhas cósmicas e hierarquias celestiais, somos lembrados da complexidade do universo e da contínua luta entre forças que moldam nossa realidade. Esses temas, embora ancestrais, ressoam fortemente com os desafios e dilemas que enfrentamos hoje,
oferecendo insights que podem guiar nossas decisões e ações. Além disso, os textos banidos da Bíblia Ortodoxa Etíope nos convidam a questionar as narrativas dominantes e a valorizar a diversidade de pensamentos e tradições que constituem o legado espiritual da humanidade. Em um tempo em que o diálogo intercultural e interreligioso é vital, essas escrituras promovem uma compreensão mais profunda e inclusiva do que significa ser parte de uma comunidade global. Elas nos encorajam a abraçar a pluralidade de vozes que enriquecem nosso entendimento do divino e do humano, e a reconhecer que há sempre mais a aprender e descobrir. Com isso em mente, convidamos você, espectador, a continuar essa exploração por conta própria. Há uma riqueza de conhecimento esperando para ser desvendada, e cada descoberta tem o potencial de enriquecer sua compreensão e expandir sua perspectiva. Participe dessa busca por sabedoria, não apenas como um observador passivo, mas como um participante ativo na construção de um futuro mais iluminado. Incentivamos você a compartilhar suas próprias reflexões e interpretações, a engajar-se com outros que estão igualmente curiosos e a participar de discussões que possam levar a novas revelações e insights. Seja através de comentários, debates ou estudos pessoais, sua contribuição é valiosa na criação de um diálogo contínuo sobre esses temas profundos e significativos. Em última análise, os textos ocultos da Bíblia Ortodoxa Etíope nos lembram que, embora o conhecimento possa ser escondido por um tempo, ele nunca é verdadeiramente perdido. Ele está sempre à espera de ser redescoberto, reinterpretado e aplicado às nossas vidas de maneiras que ressoem tanto com nossa história quanto com nosso futuro compartilhado. Assim, que possamos continuar a buscar, aprender e crescer, guiados pela luz dos antigos e inspirados pela promessa do que ainda está por vir. Se você ficou fascinado com as revelações dos textos ocultos da Bíblia Ortodoxa Etíope e deseja aprofundar ainda mais seus conhecimentos sobre mistérios e histórias antigas, não deixe de se inscrever no nosso canal. Ao fazer isso, você garante que não vai perder nossos futuros vídeos cheios de descobertas intrigantes e análises profundas. Além disso, explore nosso acervo e confira outros vídeos que mergulham em temas espirituais e históricos igualmente fascinantes. Obrigado por assistir até aqui. Até mais!